Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Salmos capítulo de número 22, versículo de número 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Irmãos, aqui Davi está fazendo uma oração profética em relação ao Messias. Lembra quando Jesus fala isso na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Por que alongas de mim? Irmãos, aqui nós já podemos ver o sofrimento do Messias, o que o nosso Senhor iria passar naquela cruz. Nós podemos ver a aflição que Jesus passou naquela cruz por amor a cada um de nós. Ele passou uma aflição tão grande que teve uma separação entre ele e o Pai, o Filho se separando do Pai por causa que naquele momento estava tomando todos os pecados da humanidade. Nós podemos ver o que Jesus foi capaz de fazer por cada um de nós, o que Deus foi capaz de fazer por cada um de nós. Um Deus que enviou seu Filho para morrer por nossos pecados, um Deus que se faz carne para morrer por cada um de nós, para que tivéssemos vida nele. Lembra quando Jesus então estava pregando e certa vez ele disse: olha, se a semente ela não morre, então ela não pode dar vida, mas se ela cai na terra e ela morre, então ela vai dar a vida. Jesus estava falando isso dele, referente a que se ele não morresse, como nós teríamos vida nele, mas caso ele morresse, nós teríamos vida nele. Isso porque a morte dele faria com que ao terceiro dia ele fosse ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, para que assim todos os que viessem a nele crer tivessem então a vida eterna. Por isso, quando ele fala com Lázaro, ou melhor dizendo, quando ele chama Lázaro para fora da sepultura, ali ele já estava mostrando o poder que ele tinha sobre a morte, o poder que ele tinha sobre a morte. E nós podemos ver que ele chega a dizer em João capítulo de número 11, versículo de número 25 e 26, quando Jesus ele deixou claro, dizendo a Maria: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Aqui ele estava falando com Marta, para que Marta não viesse a duvidar, para que Marta não viesse a ter incredulidade, mas que viesse a crer na palavra do nosso Salvador. Nós podemos perceber então que quantas e quantas coisas Jesus teve que passar, mas antes de passar ele ensinou, e esses ensinamentos dele duram até o dia de hoje e sempre vai durar, porque são palavras de vida eterna, são pão vivo, é pão vivo, a palavra de Jesus é pão eterno, para que todo aquele que quiser provar desse pão come e tenha vida dentro de si. A palavra de Jesus é fonte de água viva, para que todo aquele que vier a tomar essa água se sacie e nunca mais tenha sede. Vai jorrar dentro de si água, tanta água que vai dar para outras e outras pessoas. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós estamos no Senhor, em obediência à palavra, nós vamos ser fonte de água, nós vamos ser canais de bênçãos para outras pessoas, para que assim outras pessoas venham ser abençoadas através de cada um de nós. É necessário compreendermos isso, é necessário termos essa compreensão.
É necessário abrirmos os nossos olhos para glorificarmos ao Senhor. É necessário nós estarmos sensíveis ao agir de Deus para, ao invés de reclamar, possamos viver a sua palavra. É necessário nós meditarmos, lermos a Bíblia, porque assim nós vamos adquirirmos conhecimento. É necessário orarmos para termos intimidade com o Senhor. É necessário louvarmos a Deus para agradecermos todas as tuas maravilhas. Então nós vemos que é necessário se aproximar daquele que padeceu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e depois de 40 dias foi elevado ao Pai, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós temos que buscar a esse Senhor, nós temos que buscar a Deus, porque o próprio Deus falou: buscai-me enquanto há tempo. Clame o nome do Senhor, clame o nome de Deus enquanto se pode o invocar. É necessário nos aproximarmos do Deus divino, do Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso, porque é esse Deus que nos dá força dia após dia, esse Deus que tem um amor grandioso por cada um de nós, esse Deus que pode todas as coisas, é esse Deus que faz todas as coisas acontecer, é esse Deus que nos deu a vida e nos chama para estarmos com Ele, é esse Deus que é chamado de maravilhoso, é esse Deus que é perfeito. Irmãos, temos que valorizar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ore junto comigo, Pai, por favor. Me ajuda, ó Senhor, a ter uma mente aberta para entender as tuas maravilhas, para agradecer ao Senhor todas as coisas que assim o Senhor faz. O mínimo detalhe, Senhor, que eu te agradeça. O mínimo detalhe que eu te engrandeça. E o teu nome possa ser glorificado sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.